filme Água de Salsicha. Não tem nada... Ele é um filme ok. Cinemas assim não existem mais. Hoje em dia é tudo em shopping, né? A Fei tá pronta pro cinema. O que você trouxe, Eu Fei? vim preparada para fazer um hate embasado. Eu trouxe meu caderno do semestre sobre filosofia e poesia épica. Eu trouxe os meus fichamentos de textos de estudiosos de Homero, tá? Meu Deus! E sobre o mundo de Homero, do Naquê, a importância dos aedos. Então temos aqui tem a prova de filosofia antiga que eu tirei 10, tá? Pra vocês verem que eu tenho embasamento. Currículo, pois é, então assim... Mas eu acho que talvez a gente entre em muitas discordâncias, porque eu tô fazendo uma disciplina sobre isso e eu tô mais flexível em relação à adaptação. Eu sou zero flexível, eu tenho uma série de textos aqui. Então suas expectativas para o filme são as piores? São as piores possíveis, mas pra não ficar só no hate, né? Inclusive eu trouxe um caderno pra anotar o que eu acho durante o filme também. Eu tô com uma ideia que assim, eu preciso achar algo no filme que eu gosto. Esse é o meu objetivo de hoje. Ok. Porque não ter uma experiência só negativa, né? Tá, então olha só. Eu odeio esse homem, ele jogou no final a gente conversa. Uma coisa que a gente gostou, pelo menos, e uma coisa pelo que menos uma coisa que eu gostei. E uma coisa que você não gostou. Pra não ser só hate. Bem no meio mesmo. Feita para ser assistida nos cinemas e assim mexer com cada pedacinho da gente. Cara, tá. Meu caderno pra anotar o que eu não gostei. 13 de agosto, somente no cinema. Vai ver. Ninguém aqui nem falou a Idade Média. Nós, a Idade Média, Ele é meio teleológico. Ele é muito anacrônico também. Ele tem um diálogo muito anacrônico. O diálogo do Odisseu com a Penélope é muito ruim. Cara, os diálogos são muito ruins, em geral. Não, quando ele se encontra ali com a... Galera, vamos pra casa, isso é muito ruim. Eu tenho uma pergunta, Fei. Aquele cachorro existe? É o Argos? Sim. Ele existe? Eu achei que a cena não ficou legal. Não, eu fiquei tipo assim, será que eles meteram um cachorro só pra fazer uma cena triste? Mas eles estavam hypando a cena triste, só que a cena não foi triste de verdade, porque ela demorou um segundo e fell flat, porque eu... Tá filmando? Tô. Porque o Tom Holland é um péssimo ator. E aí ele tá... Cara, o filme inteiro com uma cara assim... Ó, eu vou falar a realidade, que os melhores atores eram aquele cara que tava no barco com o Odisseu e o Robert Pattinson. O Robert Pattinson é muito bom. O Matt Damon tá péssimo de Odisseu. Somebody get these beggars out of here! Assistimos. A Fei tá com Anotações aqui. Eu passei o filme inteiro anotando. Eu trouxe meu caderno. E trouxe o fichamento de texto. Opinião de especialista. Opinião de especialista. Análise filosófica do texto, mas não vamos entrar tanto nas minúcias, mas pra vocês saberem que temos uma especialista aqui. E eu estou estudando esse texto na minha aula de... Nesse texto não, né? Estou fazendo uma disciplina sobre história e cinema e toda aula o pessoal fala da Odisseia. Então eu tenho uma perspectiva, né, do filme como história, filme historiográfico. Mas é interessante que essa perspectiva é mais do cinema, da história, e a minha perspectiva é a análise dos temas filosóficos do texto. Então a gente tem aí a gente pode entrar em dois lados. O lado dele como adaptação, porque aí você pode trazer o que traz ou não como adaptação, e a gente entra também dele como um filme em si, né? Então vamos começar falando bem. Mas coisa que você gostou. Como adaptação. Você tem que encontrar uma coisa que você gostou. Como adaptação? Coisas que foram adaptadas, mas você acha que ficou legal. Eu posso começar. Começa você, então. É porque eu li, assim, quando eu era criança, faz muito tempo. Então eu não lembro bem. Mas eu sei que os deuses são muito presentes. E eu entendo que ele teve uma escolha de não colocar os deuses ali. Ok, uma escolha adaptativa. Mas em relação a Atenas como essa coisa dela encarnar como essa personagem que ele matou, a cena toda, né, de como dela sendo sacrificada, a cabeça da estátua caindo, e ela ficando ali como consciência, essa ideia da personagem dessa forma, aparecendo dessa forma, é uma coisa que eu curti. Não gostei tanto de como ela foi feita, como eles usaram isso narrativamente, né, o papel que ela teve. Mas ela ser essa encarnação pra tentar fazer uma coisa mais realista, mais presente, como algo da consciência dele. Embora ela realmente acaba, né?
Então, Não já fazendo muito com isso. eu tenho esse apreço muito forte pela Atena enquanto personagem, uma personagem tão viva quanto o próprio Odisseu, né? Peraí, a gente tem que ver se a gente vai falar Ulisses ou Odisseu. Como é que a gente Odisseu, vai... porque a gente tá no... Vamos seguir o nome dele no filme. Odysseus, né? Então, eu acho que ela é uma personagem tão presente na trama quanto o próprio Odisseu. E pra mim, ela não estava viva o suficiente. E eu fiquei um pouco chateada com ela ser relegada a uma consciência, uma materialização da culpa, talvez. O que for. Eu queria que ela fosse mais presente Como fisicamente, deusa. como deusa. Porque um dos temas centrais da Odisseia é a presença dos deuses física. Mas na você história. não... Ó, vou trazer a provocação. Você não acha que, como ele fez uma escolha de não colocar os deuses ali, colocar só ela dessa forma, e é meio contra, vai ficar, porque só tem ela, não tem os outros deuses? Como ele fez uma escolha de não trabalhar os deuses, porque ia ser uma outra camada... Uma outra camada que ele não tá disposto a fazer. Ele não conseguiu nem dar conta dela como uma consciência, cara. Como é que ele ia conseguir dar uma conta dela? E aí eu acho que ele não conseguiu entregar o que ele queria entregar. Mas a gente, não, peraí, vai ser coisa boa. Coisa boa? Uma coisa adaptativa boa. Sabe que em termos de atuação, eu tenho muitos problemas com várias atuações, mas o que eu mais gostei foi do Robert Pattinson. Verdade. Porque o papel dele tá interessantíssimo e ele conseguiu passar ali toda a dimensão do personagem e muito mais. E ele parece ser a única pessoa do filme que tá se divertindo de verdade. Todos os outros parecem que estão ali obrigados contratualmente. Já o Robert Pattinson tá se divertindo em todos os momentos. Tá, o filme do Nolan, gosta. Ele tá felizão. Eu acho que ele gosta de fazer uma bicha falsa. E eu gostei que ele serve ali pra gente ver o perigo que a Penélope tá no meio dos pretendentes. Porque Ele centraliza a ideia do perigo pretendente, Exatamente. né? O Antino, ele não tem um papel tão forte no começo da narrativa do poema, só que ele aparece mais no final, no confronto final, só que no filme ele tá presente desde o começo e ele também serve como essa linha pra juntar a história do Odisseu em Ítaca antes e a Ítaca do presente. É verdade. Então ele tem essa negação de servir, né? Ele tem esse papel e eu achei que ele cumpriu muito bem no filme pra gente entender ali todo o drama daquela Vou trazer uma história. provocação. Eu acho que isso é muito mais mérito do ator do que do Nolan. Porque, tipo assim, ele acabou brilhando. Aí ele tem um carisma ali, ele consegue entregar. Então ele rouba as cenas em que ele tá. Mas a escolha de colocar ele presente no flashback e depois colocar ele tendo esse papel tão ativo de comandar os pretendentes, de tá sempre ali a cena dele no final é muito boa, né? Dele sempre ali fazendo pouco caso da hospitalidade. E ele faz os plots, ele tá nas artimanhas, ele realmente a cabeça ali, né? Eu achei que ele mandou muito bem. Toda vez que tava na tela, ele brilhava e eu ficava feliz de assistir. Eu queria, inclusive, mais cenas em Ítaca pra gente não ter que assistir o resto e a gente poder assistir só o Robert Pattinson fazendo aí aquele personagem terrivelmente desconfortável e desagradável. Eu gostei dele. Ele no final... spoilers, né? Ele no final, assim, pega a lança, pega o escudo, faz alguma coisa. Ele era muito cobardão. Então, ele é assim... importante pra mostrar que toda a elite guerreira ali de Ítaca foi pra Guerra de Troia. E quem sobrou são realmente pessoas que não têm a virtude guerreira, que é os covardes. Exatamente, os covardes, os que fugiram do sorteio, no caso do Antino, né? Então serve pra mostrar que os pretendentes também, eles não são worthy de serem grandes homens. Então, eu acho que essa linha do plot dele ter fugido do sorteio, depois ele aparecer lá... Ele falava que ele queria muito. Ele uma queria pena que ele não foi sorteado. Eu acho que cumpriu uma função narrativa interessante de mostrar essas facetas. Perfeito. Agora você vai trazer o seu livro aí, né? Coisas que você não gostou da adaptação. Vamos lá, né? Primeiro, uma coisa em termos de cinema, né? Uma coisa técnica. Não. Vamos guardar a técnica pra depois. Guarda pra depois? Tá bom. Ok, só narrativa. Só narrativa? Tá, deixa eu pensar. Eu não entendi o personagem do Odisseus no filme. Por que você não entendeu ele? Eu não entendi qual era dele. Eu acho que ninguém entendeu. Ele tava triste, ele tava deprimido. Mas ele tá deprimido desde a primeira cena dele com a Penélope.
Ele tá desde de quando ele é... Ele sempre tá pra baixo, né? Ele Ele tá sempre pressão pra baixo. baixa. Inclusive, na cena, assim, da poesia, quando ele é chamado pra guerra, ele também faz uso ali da inteligência, da astúcia dele pra tentar fugir da guerra, porque ele também não quer ir pra guerra. Então, é isso que eu ia te falar. Isso daí eu concordo com você totalmente. Na história, você usou um termo muito bom. Ele é um trickster. Ele é um Loki, ele é um cara... Cheio das artimanhas, um homem multifacetado, é um politropos. Ele tem muitas faces, ele é multifacetado, ele tá sempre conseguindo usar ali da astúcia pra fazer um disfarce, pra fazer uma artimanha. E esse arquétipo dele, ele não existe no filme. No filme ele é inteligente militarmente, ele é um cara que tem boas soluções, embora nem isso seja trabalhado direito. Ele é forte fisicamente, a gente não vê muito essa face dele de bolar planos. Nada, ele não parece nem um pouco street smart, ele não parece um cara desenrolado. Resourceful, cheio dos recursos. Ele também não é muito carismático como... Nem um pouco. ele passa o filme inteiro assim. Eu acho que ele deve ter ficado cansado das gravações. Então, a gente tava falando isso, né? Que na metade do filme, acho que ele cansou de ser o Odisseu. E eles estavam muitos meses gravando aquelas cenas ele não tem nem mais saco de... Ele tava assim, cara, não aguento ficar molhado mais. Eu tô molhado o filme inteiro. Ele fica assim, não vamos fazer isso. Não. Ele entrega todas as linhas com a mesma tonalidade. Aí na metade do filme ele começa a falar, tipo... não sei o que lá, vai todo mundo morrer. A entrega das falas, ela é péssima. Parece que ele tá entediado o filme inteiro. Não só dele, né? Não só dele. O Tom Holland, desculpa, ele é muito ruim. Ele é o pior telêmaco que eu já vi na minha vida. Eu deixei ele ter tão ruim. Eu achei ele péssimo. Primeiro porque eu tô cismada que ele é muito velho pro papel. Eu acho que ele tem cara de novo até. Ele tem cara de adolescente assim. Eu não acho. Ai, mãe. Eu não quero. Não, mãe, eu sei. Não, pra mim ele é um cavalo velho ali. Pra mim eu achei ele meio tidinha, sabe? ele com 30 e tantos anos ali, fingindo que ele tem 20. Eu achei... É que não podia chamar o Timothée Chalamet, porque ele tá menos twink ainda. Não dá mais pra ele fazer. Pois é, precisava de um cara com uma vibe mais nova pra vender esse personagem desse jovem recém-puber que não tá apto a Nolan quer fazer um All-Star. Narrativa, em termos de narrativa. O que é o Nolan subestimando a audiência? O que é isso? Mas isso ele sempre faz. Eu não entendi porque ele fazia questão de mostrar a mesma cena várias vezes pra lembrar a gente. Tem uma coisa central no filme, né, que é um token que serve pra mostrar como o personagem do Robert Pattinson fugiu do sorteio militar e o personagem do Elliot Page foi no lugar dele. E o flashback dele pegando esse token aparece umas 7 vezes. Ele tem essa coisa meio professoral. A gente lembra, acabou de aparecer. Há 15 anos atrás apareceu essa mesma cena da criança pegando o negócio. Foi pela aí o filme que parece botar flashback no meio do negócio. Parece o pacing de One Piece antigo, sabe? Eu não aguento mais. Tem um problema assim de organização, mas aí eu falei com ela, porque eu gosto do Interstellar dele. Só que é um filme de ficção científica, mais complexo, mais denso, e ele acha que todo mundo é burro, ele acha que ele tem que explicar tudo. Só que eu acho que dentro daquela temática... Ele não precisa, não é tão complexo assim. Eu não me importo tanto, mas nesse filme... Pois é. Tipo assim, não tem nada tão complexo assim pra você ficar subestimando o público. A gente lembra. E coisas que ele precisava reforçar, ele não reforça. Ele só reforça essas pequenas coisas que ele acha que são importantes. E aí a gente vê 50 vezes o Odisseu fazendo aquela nota no arco dele. A gente já entendeu que ele faz isso. E a gente já entendeu que ele vai fazer isso de novo. E isso aparece umas 7 vezes também. É verdade. A gente já viu esse flashback. E aí eu vou trazer aí pra gente condensar. Ele acha que a gente é burro. Ele tem uma coisa... Eu acho que ele tá certo. Ele quer fazer um filme para um público geral, um público muito grande, ele quer que todo mundo tenha acesso e tal. O Nolan não sabe o que ele quer. Mas ele subestima o público geral, ele acha que o público geral é incapaz de... É o que dá a impressão, de que é incapaz de acompanhar tudo que tá acontecendo ali. Eu acho que se ele tivesse organizado melhor a forma narrativa dele, não seria tão difícil também. Pois é, ele faz muitos pulos, ele conta uma história não linear, né? Só que em vez de ele fazer isso de uma maneira simples, que a gente não precisasse de tanto flashback pra entender, ele fica retomando, né? E o que não ajuda é a parte técnica, que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas essa parte dos flashbacks em termos narrativos pra mim não prestou. Vamos centralizar aqui então, porque é um ponto importante. Se você for pegar o principal defeito dele em termos de adaptação narrativa
o que a história da Odisseia, que você conhece, você pesquisou, estudou dentro lá da sua disciplina sobre o que é essa história e que é muito importante e que não está. E aí eu tô dizendo nem coisas que você acha que foram escolhas de direção, coisas que deveriam ter e não foram adaptadas, o que foi tirado A da essência história. dos personagens, principalmente, porque elas têm um papel na história de reforçar valores e reforçar temas do poema. E quando ele reduz os personagens a um só aspecto do poema original, ele tá descaracterizando esses personagens, perdendo o fio que amarra tudo, perdendo os temas principais do poema, e fica uma coisa que você olha e pensa, esses elementos que fazem o poema ser um poema, a caracterização dos personagens, momentos da história que tem uma lição, que tem um reforço dos valores que o poema quer passar. A gente tem que lembrar que essa obra é a base da civilização ocidental. A Ilíada e a Odisseia, elas são a base da história. Não, ele sabe até que tá acabando a civilização. Ele sabe O que é esse anacronismo esquisito que ele Ele bota? sabe que vai acabar a história, a civilização tá ruindo, vai acabar tudo. Cara, o que fala dos diálogos desse filme, Não, né? Isso é outra história. Isso daí, Pelo amor de Deus. Isso daí tá inserindo nos problemas Mas de enfim, montagem. né? O Nolan não entende o que faz a Odisseia ser Odisseia, ele só pega... Sobre o que é a Odisseia? Geral. O que é a Odisseia? É sobre o retorno ao lar, sobre a importância do regresso e de não só regressar, mas saber como regressar. E como você regressa, você fazendo uso... Ele de não quer regressar, não. Não, eu não queria no filme, eu não entendi. Fazendo uso de uma virtude importante, que é a astúcia do Odisseu. Ele também não é astuto. Ele não bota isso, né? Então, a nostalgia, o retorno e o apreço ao seu lar, ao seu espaço, é o grande ponto central. E o Odisseu, ele passa pelas provações de cada ilha para ele aprender como regressar. Então, cada ilha lá, cada lugar que ele passa tem uma função de uma lição para ele aprender como. Então, para quando ele chegar a Ítaca, Não ele tem. não... No filme é tipo assim, são cenas, são blocos de ação. Pois é. As ilhas são as adversidades do personagem pra voltar e da tripulação pra voltar pra casa, mas não tem função de aprendizado pro personagem. Tem umas ilhas que é só obstáculo, tipo a do gigante. O Odisseu, no Nolan, ele é um personagem que ele não melhora ao longo do filme. Ele só sofre e ele tá sempre com aquele PTSD, né? Aquele trauma dele. Eu acho que ele tá viciado em Oppenheimer, aí ele decidiu Pois é, meter fazer um homem olhar traumatizado, né? só Pela que guerra. no passado. Pois é, se você for pensar, ele, desde da saída de Troia, ele não tem um arco de personagem de aprendizado. O momento que ele aprende, que eu acho que ele aprende, é naquele momento em que ele... Tipo assim, ele na verdade ele desiste, né? Porque ele tá sempre querendo ir contra os deuses, porque os deuses decidiram Que é uma... que só ele vai ser salvo. E aí no final ele fala, você precisa aceitar pra você... Essa parte é muito esquisita, porque eu não entendi se o Nolan quer fazer um Odisseu ateu ou um Odisseu crente aos deuses, porque ao mesmo tempo que ele invoca Atena o tempo inteiro, ele tem essa visão de vou desafiar o destino, desafiar os deuses, o que é uma coisa anacrônica. Os gregos não eram assim. Mas ao mesmo tempo ele tem a culpa cristã dele. Né? Então ele é ateu cristão e ao mesmo tempo crente a Atena. Eu trarei a provocação. Que personagem estranho. Eu trarei a provocação de que, assim, ele vai pegar essa história clássica e vai, como as grandes histórias clássicas, elas têm que servir pra contar coisas sobre o momento em que a gente vive. Então ele vai pegar essa história e vai tentar falar algo sobre o momento que a gente vive. E em relação a isso, tudo bem. Só que eu acho que o que ele quer falar sobre o momento que a gente vive também tá tão bem feito assim, não. Sobre o que ele quer falar?
sobre Não a sei. guerra que agora Sobre guerra ser ruim, sobre... os imigrantes, a gente tem que aceitar os imigrantes, a Europa tem que aceitar os imigrantes. Eu não entendi. Então, o grande... A civilização A grande ocidental questão- vai resistir, apesar de tudo. A grande questão do filme é eu assistir várias cenas e eu não entender o papel delas na grande vendo? narrativa. O Nolan diria, eu sabia que vocês não entenderiam. Pois é, e os Eu vou fãs do entender. Nolan vão falar assim, tá vendo? Explica o que foi de Nolan. Ela não entendeu. Explica o que ele quis falar, vocês aí que sabem muito. Pois é, os Vocês fãs do Nolan entendem. estão assim, tá vendo? Ela não entendeu. Mas eu A galera aplaudiu lá no cinema. no final aplaudiram. Graças a Deus não aplaudiram durante a cena do arco, né? Senão eu ficaria constrangida. Mas era meio óbvia. Não, e tem umas cenas, meu Deus, muito cringes, né? Cara, o Nolan uma lição é de muito moral no brega. final. O Ele é Nolan é muito muito brega, cara. O que tá acontecendo? Sabe, não sei se você já assistiu, tem aquele filme Braveheart, que é Coração Valente. Eu assisti quando era criança. Que tem É com o Mel umas cenas. Gibson. Com o Mel Gibson, tem umas cenas tipo assim, a bandeira no fundo. Só faltou uma bandeira. Mas ele gosta dessas coisas mesmo. Assim, uma cavalaria chegando, a bandeira ao fundo. Foi aquela cena do Agamenon farmando aura. Que a O pessoal porta... gostou, tá? Dessa cena. Falou. Não, mas o Agamenon eu achei o Eu, ator. quando começa aquela cena que abriu a porta e ele chega assim, e aí ele para, eu dei uma risada, eu fiz. Não tem como. Eu tinha visto esse comentário que esse foi o melhor retrato do Agamenon em 3.000 anos. Porque ele não é um farmador de aura, ele não é um cara fodão assim. Ele é só um cara que a sacrifica a própria filha. Ele é o comandante militar. Uma coisa que eu achei. E quando eles chamaram ele de My Lord? Isso não faz o menor sentido, essa parte eu dei risada. My Lord. Os reis gregos, ali, os reis da antiguidade, eles estavam em papel, em posição igual. Todo mundo de joelho pra ele. Eles não ajoelhavam. Que é isso? Que imagética é essa deles reverenciando o Agamenon E como... My Lord, eu falei, que isso? Game of Thrones? Pois é. Não faz o menor sentido. O Agamenon, ele lidera porque ele tem a maior força militar. Mas ele, em termos de reis, eles são todos reis iguais. Olha só, eu achei o ator do Agamenon, pelo menos a única linha que ele tem, muito ruim. Falei, caraca, cara, eu sei que você tá morto, mas o Elliot Page entregou, tava lá, falou, meu pai morreu da pobreza. Não, o Elliot Page, ele entregou a angústia e o ressentimento. Um dos melhores do filme, tá? Pois é, e foi E falando da lacração, né, que a gente também tava comentando sobre essa questão, o Elliot Page, o pessoal reclamou, mas ele tem uma das melhores atuações. A lacração pra mim foi o de menos do filme, porque todo o resto tava muito ruim. E a Helena realmente se destaca Como a mais linda das mulheres, porque a Lupita tá caracterizada de um jeito muito bonito. Tá com uma As vestes roupa, dela, a pele dela brilhante, brilha. E toda vez que ela aparece assim no frame, Nosso olhar vai pra ela. Eu realmente consigo acreditar que ela é a mulher mais bonita. Mas eu não entendi porque fizeram o Menelau um marido abusivo que cortou a cara dela. Eu sei por quê, porque ele é o Shane do Walking Dead. E o Shane é traíra. O Shane é traíra. Eu até anotei assim, eu escrevi assim, cenas da casa do Menelau. Não entendi. What the fuck? Eu não entendi nada. Por que fizeram o Menelau daquele jeito. Não entendi por que fizeram a Helena daquele jeito. Não entendi por que escolheram essa visão. Ela foi punida porque a guerra foi sobre ela, porque ela era muito bonita, então ele desfigurou ela. Isso só contribui para a narrativa que o Nolan quer trazer pro filme, como o ponto principal do filme sendo os horrores da guerra. Porque a guerra causa problemas. A guerra não, como você me disse ali, a gente não vê de fato os horrores da guerra. A gente não vê os saques. O Nolan, ele tá sofrendo daquilo de... Ele não tá cumprindo a regra principal do audiovisual, que é show, don't tell. Exato. Ele tá só falando os horrores da guerra. O Odisseu, ele tá toda hora falando assim, a guerra foi isso, a guerra foi... A gente não vê isso. A gente vê que a tripulação dele vai morrendo ao longo do caminho, mas só tem um cara da tripulação dele que ele tem nome. E que ele se importa de fato. Pois é. E durante o saque de Troia, que dura muito no filme, desnecessariamente, a primeira cena do saque eu achei uma boa cena de ação. Quando eles entram, eles estão ali batalhando. Mas a segunda foi desnecessária e ele quer contar pra gente, olha só, isso é ruim, olha como isso é ruim. Mas ele não mostra porque é ruim. Então a realidade de um saque de uma cidade que cai, ele não mostra. Ele não mostra os bebês sendo mortos, as mulheres sendo violentadas, todos os homens morrendo. Não tem nenhuma pilha de corpos. Não tem uma pilha de corpos. Não, eu não quero uma violência explícita na tela, não tô falando isso. Mas não tem nenhuma alusão ao que acontece quando uma cidade cai. Já que cai. a gente entrou, vamos então entrar num aspecto que me interessa. Aspectos
cinematográficos, né? Porque a gente tá falando assim como adaptação e assim, não vamos nem, vou até passar rapidamente por essa coisa. De fidelidade histórica, de minúcia, de como Isso me se adapta. incomodou até menos do que eu achei que ia incomodar, sabia? Quando eu vi as fotos, eu tava jogando No hate, Twitter o pessoal só falando... fala disso. Eu fiquei com raiva, confesso. Da porque armadura do navio, Eu fiquei com raiva. A do primeira vez que cast. apareceu, eu falei assim, que a armadura é feia. E eu confesso que quando eles estavam no cavalo, eles estavam de regatinha e de bermuda. Quando eles saíram assim, eu dei uma risada. Eu nem reparei. Eu achei horroroso. Eles todo mundo de calça e de bermuda ainda por cima. Parecia que tava até de tênis. Horrível a caracterização do pessoal do Odisseu. Péssimo. Mas isso me incomodou um pouco em relação ao que o resto me incomodou. E aí eu vou só passar nesse ponto rápido de que, né, eu já falei isso já várias vezes, de que eu acredito que se o filme ele tem uma intenção de ser um filme histórico, é um filme que quer uma precisão histórica de adaptação. Nem tem como fazer isso no caso da Odisseia, né? Porque não se trata de uma obra histórica. Se o filme ele tem uma proposta de... É mais independente, né? Se ele quisesse adaptar e trazer uma precisão histórica, ele poderia. Ele tem orçamento pra isso. Ele sabe o que aconteceu. Ele faz escolhas. Assim como qualquer adaptação vai fazer escolhas. E eu acredito que se um diretor ele tem uma visão e ele quer trazer a visão dele, tudo bem ele não ser totalmente preciso historicamente. Porque ele não tá fazendo... Essa não é a proposta. Ele não tava querendo falar, olha, isso realmente aconteceu, eu quero ter esse preciosismo. Ele já não quer. A gente sabe que ele não Dito quer. isso, eu gostaria que ele tivesse feito coisas mais bonitas visualmente. Porque as armaduras estavam muito feias. Eu não me importo que elas são mais medievais ou elas são mais clássicas. Eu vou ter que passar pano no sentido de... Mas é a visão dele. Ele gosta de coisas meio planas, assim, meio... bem sem impressa detalhes. Ele gosta dessas coisas meio... Você vê que é tudo muito sem detalhe. Muito clean, né? Muito clean. Ele É um gosta de coisa meio minimalismo estética. esquisito. Ele gosta. Eu achei feio. Mas dito isso, por exemplo, minhas cenas favoritas foram as cenas de barco, e o barco era um barco viking. As cenas de barco. Mas a minha parte favorita do filme, toda vez que tinha barco, eu tava tipo assim, que legal. Mandou bem, No que o Nolan. filme é bom? O filme é bom quando ele se assume como um filme, né? Ele fala assim, olha, eu sou bom nisso, e ele tem essa coisa de querer eu falo que é uma megalomania cinematográfica. Ele quer filmar em 4K, ele quer fazer efeitos práticos, ele quer tudo lindo, tudo maravilhoso, ele quer batalhas que soem realistas. E quando ele faz isso, ele faz bem. Ele faz bem. Cara, ele é ótimo em fazer isso. As cenas de luta são boas, planos abertos, cenas de ambientação. Eu achei incrível quando eles estavam filmando nas locações, assim. Quando tava na praia, e era praia de verdade, não era uma green screen. Quando ele tava no mar, quando ele tava realmente na floresta, no topo do morro, no palácio. Essa riqueza... É tão bom que ele estende essas cenas muito. Pois é, foi ótimo. O barco, eu vi um barco lá, o barco andando e... Na hora que eles são a vela. Essa parte ficou muito boa, apesar de não estar a fidelidade histórica muito alta, não tem problema, porque tava bonito. Foi interessante de ver ali a dinâmica, eles puxando o cavalo. Foi legal. Então, acho que o filme ele é excelente quando a gente para nessas partes. Também acho que ele é ótimo nisso. Apesar da cor do filme tá feia. Eu não gostei do filtro que ele usou, deixou tudo meio esverdeado. Ele já fez pior. Eu acho isso muito feio. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui no filme foi tipo assim, armadura feia, gostei do barco, as cores estão péssimas. Então, foi a primeira coisa que eu reparei. Eu não vi um problema nas cores. Eu queria Meu problema maior é outro. Eu tenho um problema muito grande. Mas o som também é muito bom, a trilha sonora é boa. Eu gostei da parte de usar esses recursos visuais, auditivos. Por exemplo, a parte do Odisseu, que ele tá ouvindo o canto das sereias e a gente tá com tudo abafado. É legal, os sons assim, de batalha vai crescendo, tipo assim, tudo. Até aquela parte brega do Odisseu fazendo o tam no arco que sincronizou com a música. Não tem isso Não tem. Até essa parte. Eu até desconfiei da existência do cachorro. Porque eu fiquei triste. Cara, eu vou reclamar da cena do Argos. Eu fiquei triste. Eu não achei que ela foi emotiva o suficiente. Ela é um dos pontos altos, assim, de emoção. E ele que quer causar tantos efeitos nas pessoas,
ele não fez uso da cena mais importante, mais emocionante de todas. A cena primeiro que durou 1 segundo, Do cachorro? logo a gente já passou pra outra coisa. Do cachorro? É, do Argus. Pô, mas eu não ia aguentar, eu ia ficar triste. Então, mas eu que sou a pessoa mais chorona com coisa de cachorro, eu não assisto Marley, eu não assisto aquele filme da Hachiko, eu não assisto nada. O cachorro não pode nem estar triste no filme. Eu não me senti... Ai, o cachorro Eu não dá me pena, senti... Eu não me senti... então... Mas é porque então, o filme é muito grande, né? Cara, Quando o mas cachorro morre, você já fica, caralho, Não. eu tô acabando... Mas ao mesmo tempo ele investe muito tempo na história do cachorro e não tem um payoff. Porque é muito rápida aquela cena. Se você piscou, você perde. É. Não, e outra coisa, o Odisseu, né, o Matt Damon, ele entrega zero emoção naquela Não, cena, ele- né? Ele tá tipo assim... Ele tá cansado já, cachorro. Ele tá só cumprindo tabela, né? Tipo assim, vou chegar, cachorro. Aí, oi meu filho. Mas aí vou você, embora. a Fê me falou um negócio e eu nem tenho certeza, a gente pode ver depois, que por causa da tecnologia do IMAX você não pode fazer cenas muito longas. E aí eu acho que pode ter uma questão de assim, como você tem que ficar picotando as cenas toda hora de gravar, talvez tem que fazer muitos cortes, muitas cenas pequenas, e aí talvez os atores ficassem desgastados. Porque Ele tava ele, de saco cheio já. porque tipo assim, ele não precisa que um ator tenha uma entrega assim de expressões faciais e tal. Porque de fato não tem. Ele Não. ele não é ruim, mas ele tá ali. Só que a voz, né? A voz dele é muito monótona, parece. Ele entrega ele tudo chega assim, assim, que ele fala do mesmo jeito. Argus. Aí já corta, tem parceiro um segundo, aí corta a cena pro Rabinho, o Rabinho mexe um pouquinho, cai, corta a cena, já tem ele desacordado, corta a cena, aí tem o Tom Holland olhando assim com uma cara de choro. Meu pai. Então. Aí corta pra ele, aí ele. Aí corta e. Não tem Então, tempo pra. é não tem respiro. Então, é o que eu digo. Eu acho, pra mim, coisa que eu não gostei no filme, eu não gostei. Não só dos diálogos, porque os diálogos tipo assim. Eu acho que ele tentou fazer uma coisa meio teatral, justamente porque talvez tinha que ser rápido. Só que aí ficam diálogos muito curtos e firulados e que ele poderia desenvolver pra ser só uma pergunta e uma resposta e alongar e dar tempo de Diálogo. silêncio. Porque fica assim, e como foi? E não sei o quê. Diálogo de Não sei o que lá. TikTok. Cara, é muito... Tá. E aí isso afeta a montagem do filme. Porque, tipo assim, na parte dos diálogos, é muito frenético. Tipo, aí às vezes o cara tá falando, mas aí corta pra cara do outro, porque talvez eles tiveram que cortar e não deu pra fazer. Aí volta pra cara dele, aí volta. E assim, é Cheio muito... de corte seco. Parece que eu tô assistindo uma novelinha de TikTok ou uma skit de TikTok, porque é muito rápido. Tem aquela cena inicial que é o Telêmaco e o Robert Pattinson, o Antino, e eles estão conversando. E foi a primeira vez que eu reparei isso, porque Já no começo, em depois. 10 segundos de cena tem uns 15 cortes secos, de tipo assim... Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não tem um plano dos dois conversando. E aí eles têm uma frase maior do que 1 segundo. E aí eles param, aí eles se olham, e aí eles conversam. Exato, e como é uma assim, coisa tá, 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 épica, tá, tá. uma coisa épica, a gente precisa de respiros. E ele vai fazer isso com as cenas de batalha e tal, em que a gente tem tempo pra digerir. Mas no diálogo, isso também é importante. Você tem que conversar e tal. E aí todas as conversas são muito artificiais. Acho que... Tipo assim, não é uma conversa humana, é pá, acabou, corta, vai pra próxima cena. Aí... às vezes Cansa. você até perde que o diálogo acabou. Porque parece que ele vai continuar e trocou por outra cena já, porque o corte foi tão rápido. E como os diálogos são ruins, aí chega uma hora que eles começam a contar uns planos que simplesmente foda-se, tá? Porque depois ele vai mostrar o que aconteceu, então eu acho que ele não precisa falar. Ele poderia resumir só a premissa dos planos e alongar um pouco o diálogo e deixar um pouco menor a cena. E aí pronto, acabou com isso. Aí eu já nem queria mais saber do plano. O cara fala, eu vou fazer não sei o quê, porque não sei o que lá. E eu já desistia, porque eu ficava cansada. E assim, ao mesmo tempo eu que tava procurando essa face do Odisseu de um planejador, de uma pessoa que analisa a situação e pensa na melhor coisa pra fazer ali. Ele só faz. Eu tava assim, cadê mais? Eu quero mais. Então o Odisseu, ele só fala, vou fazer isso. E você não sabe por quê, você não entende por que aquilo é esperto, você não entende por que ele considerou aquilo, ele só vai e faz. Ela me falou que, por exemplo, aquela parte no final em que ele vai se Disfarçar de mendigo. Era uma coisa pra ser um plano inteligente, mas Sim, fica tipo então, assim. e a Atena,
que é importante, que é uma personagem, ela aparece para Odisseu. Eles têm um diálogo interessantíssimo sobre verdades e mentiras. Ela, como a deusa da inteligência, ela vê através das mentiras que ele conta. Ela tem esse plano de metamorfosear ele. Aí ela vai, busca o Telêmaco, eles se encontram, eles planejam como eles vão fazer essa grande revelação do Odisseu, como eles vão testar a lealdade da Penélope. E isso tem um plano envolvido. Mas é porque teve a descaracterização dele como esse cara no inteligente, filme, sagaz. Ele é inteligente militarmente só. No filme ele tá tipo assim... vai trazer vingança para Ítaca? Ele, vou trazer tudo. Aí ele chega, vai lá no templo, só quer falar. e tá lá, e aí ele mata todo mundo. E aquela cena dele matando os pretendentes no templo, podia ter sido cortada pra uma cena de diálogo. De um diálogo. Pô, mas aí eu vou ter. Mas é uma das poucas cenas que presta. Mas assim, em termos narrativos você quer ali... dizer que no templo que ele encontra o filho. Isso, que ele salva o filho. Aquilo só serve pra mostrar como... Pra mostrar o quê? Não sei. Não, como o pessoal tava tramando. Mas inclusive teve uma cena antes, tinha a cena do Robert Pattinson antes, em que ele vai fazer esse plano. E eu, tipo assim, sinceramente, foda-se, né? Porque ele fala pro cara, vamos fazer não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fala, não vou fazer, tem que chamar fulano. Aí chama fulano, aí aparece um outro cara. E aí eles ficam falando e tudo em corte, assim, ó. Aí depois vem esse cara organizando a cena do templo. De fato, realmente, né? É porque ele gosta de fazer cena de luta. Eu não entendi a função daquilo, porque só serviu pra estabelecer uma coisa que já estava estabelecida, que o Odisseu ele é bom militarmente, que ele consegue matar muita gente com armado. Não, mas olha só, esse sem foi o nada, encontro dele com o filho. que foi esquisito, porque ele não se revela ali. Então, mas é aí que eles têm o primeiro encontro. Mas na verdade, no livro ele se revela ou ele fica lá enganando o filho um tempo? Ele tem uma revelação ao filho, mas tá mediada pela Atena. Não precisava, né? Então, tipo assim, realmente... Então, mas todo aquele segmento podia ter sido cortado pra fazer pra diálogo. dar cena de diálogo. Eu quero que as pessoas conversem. Pra dar nesse importância filme. pras personagens femininas. As pessoas não conversam nesse narrativamente. filme. Ninguém conversa. As mulheres não falam em nenhum momento, elas só falam pra perguntar coisa pro Odisseu, pra tipo assim, fale mais sobre. Não, aquela moça lá, a terapeuta dele na praia. Calypso. E nem teve ela tentando, né? Porque na verdade ela prende ele lá e bota ele lá pra ser maridinho dela. Mas ela só fica lá, não, mas por que isso? Mas como você se sentiu? E aí eu vou minha terapeuta aqui. Aí eu vou fazer uma outra crítica ao filme, que não tem sexo no filme. Na verdade, não tem sexo e não tem nenhum tipo de sensualidade no filme. Não Mas tem você um acha que elemento erótico. Ele tava querendo fazer um clássico para a família. Ele tá querendo fazer uma coisa celibatária. Porque ninguém ali parece que tem nenhum tipo de desejo, não tem nenhum tipo de erotismo no filme. Eu não tô querendo também uma cena de uma Sodoma e Gomorra. É porque o Odisseu é cristão, pô. Ele é crente. Ele no filme ele é crente. Ele é crente mesmo. A gente, no máximo, tem aquela cena do começo que a Penélope e eles estão beijando na cama e aí eles estão meio engraçadinhos ali com o outro. Mas em nenhum outro momento do filme a gente tem esse elemento do erotismo. Eles parecem todos celibatários. Então, assim, não tem sexo no filme. Não tem desejo. Nenhuma comida parece boa. Eu não senti vontade de comer nada ali. Não tem nada motivador. E os caras lá comendo parece uma barra de cereal o filme. Água de salsicha. A minha nota vai ser... Um filme água de salsicha. Não tem nada... Ele é um filme ok. Não tem nada que te tem uma... Ele não é a Odisseia... Eu não me senti compelida a nada, eu não me senti engajada com a história épica. A melhor coisa foi que incentivou as pessoas a ficarem com raiva e todo mundo foi ler a Odisseia. E agora tá todo mundo interessado Excelente, eu acho incrível que isso tenha incentivado as pessoas a ler, a conhecer mais sobre essa história. Eu acho que esse era o plano do Nolan desde o começo, porque ele é formado em literatura. Ele falou assim, não, ninguém vai querer ler, mas eu vou fazer um filme. Você vai tapar raiva todo mundo. O pessoal vai ficar puto, aí eles vão ler. Pois as mulheres, por exemplo, até a mulher que é pra ser sedutora e erótica, ela tá água de salsicha. A pobre da Charlize Theron ali enrolada num lençol sujo. Ela parece que ela é a esposa que morre no começo do filme. Pois é, ela enrolada num lençol sujo, assim, na praia, tá só servindo Kant ali, assim. Nem isso ela serve. Nem um pouco. Ela é bonita, mas ela não tá servindo Kant. Ela não tá... Você não... O que é esse filme? Então, mas olha só pra trazer uns takes bons aí, no final, coisas que eu gostei. Coisas que a gente gostou e não gostou. Bate e volta. Ok, eu tenho algumas que eu gostei. Ok.
Vamos ver. Em ordem. Gostei das paisagens. Eu gostei do design do Ciclope. Eu gostei dele, porque eu já vi vários Ciclopes, né? E eu gostei dele, desse monstrão, assim, meio esquisito, mas é um humanoide, e a pele dele, eu achei ele bem assustador. Eu gostei do Ciclope. Eu botei aqui, cena do Ciclope não serviu para nada. Já que não tem um contexto de lição civilizatória, o Ciclope é só um monstro. É verdade. Também não teve nenhuma cena deles escrevendo pra ele falar depois que a civilização ruiu, porque eles não sabem mais escrever. Cadê eles escrevendo? Eu não entendi também. Não, peraí. Coisa boa! Eu escrevi de novo aqui. Cena da paisagem tava bonita. Eu escrevi isso umas 50 vezes, porque era o que eu consegui pensar. Os planos abertos. Os planos abertos, o mar. O que a gente gostou ainda? Não, fatos aleatórios. Eu não gostei do cavalo. Eu gostei do cavalo. E eu gostei deles dentro, gostei de todo mundo lá preso no cavalo, cagando na cabeça do outro. Demorou muito essa cena. Não, demorou, cara, mas... Eu não achei que precisava de tantas cenas. Era assim, né? Era os cortes rápidos. Aí era corte pro cavalo sendo puxado, corte pra eles assim. Aí corte pro cavalo sendo puxado, corte pra eles assim. E essa cena demorou muito. A gente ficou muito porque minutos é o cavalo, nisso. É o cavalo, pô. Tem que ser o cavalo. O cavalo que o povo sai de regata e shortinho de lá e só serve pra o Odisseu lembrar que guerra é ruim. Que ele fez uma coisa que não deveria. Isso aí é o filme todo, isso. Então assim, né, o cavalo é a bomba atômica do Odisseu. Exato. Porque é o que assombra ele. Exatamente isso. Eu tô falando, o Nolan tá com o mal de Oppenheimer. Ele tá com o olhar viciado pra essa narrativa e ele tá que não combina recolocando com a essa história. narrativa em uma outra história. Pois é. Gostei da cena de saque de Troia, a primeira. Achei que foi uma cena de ação interessante. Eu gostei, falando da cena de saque, da parte em que a gente... Só que eu... que eu vou criticar outra coisa, porque eu não gostei da organização narrativa do filme. Eu não gostei, por exemplo, daquela cena inicial que já começa, né, lá no palácio, da esposa e tal. Eu acho que ela poderia ser mais curta naquele momento, porque a gente ficou 20 minutos na pior coisa do filme, que é as pessoas conversando corte rápido e expositivo e diálogos chatos. E aí a parte mais legal do filme demora pra acontecer. Então eu acho que isso me incomoda um pouco. Ele escolhe seguir a ordem do poema às vezes e às vezes não. E aí ele fica meio toei. E aí eu meio confuso o que ele quer fazer. Eu não gosto da montagem do filme, não gosto da estrutura, da forma como ele conta essa história. Mas, falando em saque, eu já falei, né? Eu gosto da cena do assassinato da sacerdotisa, que é a Zendaya, e aí aí ele vai cortar a cabeça dela, aí corta a cabeça da estátua, aí ele fala um negócio, então, e é legal, e explica porque ela é a Atena. Essa cena é boa, ela consegue estabelecer ali a Atena... Podia ser no começo, né? Eu também achei que podia ser no começo. Não é um plot twist. Pois é, eu achei que deveria ser pra gente entender ali a Atena não como deusa, mas como uma culpa corporificada, né? Mas eu não gostei dessa cena porque o Matt Damon tá atuando muito mal nela. E ele tá assim. Aí ele olha a cabeça. Aí ele para e tá assim. Ele tá assim, todo coitado. Ele tá trincadaço o filme inteiro, tá assim. Aí ele para, aí ele olha. Já pensou que ele vai ser indicado ao Oscar e a gente falando que ele não sabe nada de atuação. Aí você olha aqui e você não sabe o que ele tá querendo transmitir. E ele tá só assim. Mas eu acho que é muito esquisito. Coisa de direção, sabia? Sim, com certeza. O Matt Damon, ele é um bom ator. E também sobre esse problema dos cortes. E o que ele vai fazer com aquele diálogo também? Ele tem muito. E aí essa cena do Matt Damon abismado com tudo, ela se repete na reprise da cena de saque, que em vez de mostrar realmente os males do saque, a gente tá focado na cara do Odisseu, que atua mal, e tá assim. Aí ele anda por Troia, o saque acontecendo atrás, e ele assim. E essa cena dura muito também. E não serve pra estabelecer nada. Porque a gente não vê nada. A gente só é dito que ele está vendo horrores que vão ficar na cabeça dele, na forma do PTSD. E isso vai se estender o filme todo. Mas a gente não vê o que vamos lá, coisas boas. Gostei da Circe, da cena dela do horror corporal. Melhor cena, fazendo os homens virarem os porcos. Pô, muito foda essa parte. Essa parte foi boa. Todo o set deles chegando naquela ilha e dos animais. A cena deles ali comendo. Nossa, muito legal. E quando ela vai transformando eles. E modelando eles. Eu achei que essa cena ficou bem feita. Eu achei boa de assistir.
Eu acho que ela Gostei. tem uma das melhores atuações no filme, eu gostei da entrega dela. Não é uma Apesar- coisa muito exagerada, mas também tem Uma coisa mágica. Até ela conseguiu tirar até um pouco mais do Matt Damon ali naquela cena. Eu achei que é uma das cenas que ele consegue se abrir mais e falar, e sabe, entregar mais os sentimentos dele, então eu gosto E é uma cena que ela fala do que os homens são capazes de fazer, os homens do Odisseu são capazes de fazer, mas é uma cena que não tem a sensação que eu tive no resto do filme de falar e não mostrar, né? Porque a atuação dela tá muito boa, essa coisa visceral dela dizendo assim, o que os homens iam fazer quando chegassem aqui, eles estão com sangue quente, eles estão com fome, eles iam, enfim, violar a minha casa, me violar, etc. E você consegue ver ali o horror da guerra naquela personagem, que não tem nada a ver com o Guerra de Troia. sentimento dela. Exatamente. E eu gosto Então dessa essa parte cena foi boa. E essa cena é muito esquisita porque ela não tem esse propósito de ensinar o Odisseu como voltar pra casa, de como ele deve usar a astúcia, de fazer o contraponto da Clitemnestra com a Penélope, a valorização da personagem da Penélope, que não acontece. Então, é isso daí o que a gente O que tá acontecendo com o Agamemnon naquele filme? Não sei. Não, já agora que você entrou na questão da Penélope, você falou que ela também é muito astuta e tal. Ela é a versão feminina do Odisseu. E no filme, ela tem vários momentos, né, inclusive, né, eu acho que o Nolan, por ser muito criticado em relação às personagens femininas, ele tentou empoderar as personagens femininas, mas não acabou não dando muito certo. O efeito não aconteceu. E em relação a Penélope, por exemplo, o que eu falei, ela tem um momento que ela fala, eu fiquei 20 anos cuidando desse trono e governando. Só que, tipo assim, não tem nenhuma cena em que ela demonstra que ela está administrando aquele lugar. Assim como ela não... O Robert Pattinson, que eu não sei o nome dos caras, que fala sobre ela desfazer a tapeçaria. E seria muito simples, poderia ser... acabou um banquete, ela vai lá, dá uma ordem pra algum servo pra fazer alguma coisa, resolver alguma questão, só pra mostrar que ela faz isso. E ela vai e desfaz a tapeçaria. Pronto, poderia mostrar, não precisa ser nada falado. E você já estaria dando mais força a essa personagem, para além de estar esperando o Odisseu. Pois é, a Penélope, ela é levada pela história. Parece que ela tá sendo levada e não que ela tem uma agência e um papel Eu acho que de fazer as coisas. Eu acho que meio que todo mundo ali, né? Até o próprio Odisseu é meio que jogar, ele só reage às coisas. Pois é, parece que todo mundo tá só reagindo. A Penélope, ela não tem nenhum momento que mostra o que ela tá fazendo ativamente. Quem é o personagem mais ativo narrativamente é o Robert Pattinson. Pois é, porque ele faz tudo, aquele Ele homem. faz plano, ele zoa, ele faz graça, Ele tem faz cenas graça. engraçadas. Ele é muito bom. Ele faz tramóias, ele tá ali, ele tá dentro tá ali, das assim. coisas dele. Pois é. É realmente a melhor parte do filme. A melhor parte do filme não tem como, ele é muito bom essa. O Nolan vai chamar mais ele, coitado. Ó, eu tenho uma reclamação pra fazer sobre a Calypso, falando em mulheres. A Calypso, que a Náusica, que é uma personagem do poema, foi juntada na Calypso. E a parte da Calypso, que é muito esquisita, que parece um comercial de perfume, né? Que é Na praia, na praia, todo mundo... Não entendi porque fizeram o Odisseu comer a Lotus. Porque o ponto da Lotus é muito importante na poesia. Só ele não come. Só ele não come. E outros tripulantes que têm essa noção de dever. A Lotus, ela tem a função narrativa de mostrar o que acontece quando você é desviado do seu dever. Então você perde a nostalgia, você perde a vontade do regresso, de voltar para casa, essas lembranças da casa e o que é positivo nisso, e você tá contente em esquecer e viver uma vida letárgica, sem movimento, ali no esquecimento e no prazer do esquecimento. Então o Odisseu coloca o dever acima desse prazer momentâneo. Na verdade, essa questão do dever de voltar não é uma coisa que foi trabalhada na narrativa do filme. Na verdade, ele não quer voltar, porque ele está traumatizado. Eu achei esquisito. E aí bota ele pra comer a Lotus, que é a coisa que ele expressamente não faz. Eu não entendo. Todas as cenas nesse lugar são muito esquisitas, porque, tipo assim, é só ela fazendo perguntas e os diálogos, e ele fica voltando. Será que eu tenho uma esposa? Toda hora, eu tenho uma esposa? Essa cena foi muito cringe. Que ele tá pegando o broche e aí ele... Eu tenho uma esposa? Aí ele...
Penélope. Aí a música tá num crescendo, aí ela atinge o ápice quando ele fala Penélope. Na verdade, os momentos mais cringe foi quando ele vai confessar o que ele vai fazer e aparece a Athena e aí ele bota a mãozinha assim, Ele tá ó. assim. Aí eles estão chorando, a Athena tá chorando. Por que a Athena tá chorando? Por que a Athena, É deusa, porque tá a chorando? Anne Porque ela não é... É. O diálogo dele com a Anne Hathaway no final é muito esquisito e anacrônico, né? Porque ele fala assim, a Era de Bronze está terminando. Parece um... Sabe o que parece pra mim, sinceramente? Tirando o fato de ter um grande orçamento, parece um filme educativo. Pois é. Parece que é tipo assim, moral da história, galerinha. Ele tá assim, Tarararará. a Era de Bronze está terminando. Mas Daqui a assim, pouco vem os povos do mar. Eles vão destruir nossos palacetes, a gente vai perder a forma da escrita. E aí, depois vão cantar sobre nós, sobre a Era dos Heróis. What the fuck? Como é que você sabe dessas Mas coisas calma, todas? a civilização vai voltar. Como é que você sabe disso? Aí é como se eles estivessem na Primeira Guerra Mundial falando assim, pô, essa Primeira Guerra Mundial tá chata, tá difícil, né? Tá foda. Mas calma, daqui a pouco vem a Segunda Guerra Mundial que vai ser ainda pior. Como é que eles têm essa noção, essa awareness do tempo histórico? Ele também tem noção de que, na verdade, a guerra de Troia não foi por causa da Helena, né? Foi por causa dos problemas de rota. Da rota comercial, que o Agamemnon queria cortar Troia das rotas comerciais. Eu acho que Porque o problema é como isso é trouxe um entregue. realismo. Como é que isso é entregue no Tudo diálogo? é problema de entrega. Mas Vamos ver o que mais tem de positivo aqui. a gente começa um negócio positivo e a gente entra 5 minutos falando um negócio que a gente não gostou. Ó, eu botei Mas o que, que... Não entendi porque o Odisseu se entrega a Poseidon. Então, como a gente falou, né, o Odisseu ele é só elevado pela narrativa também. Ele é levado pelo mar. O Poseidon Até leva casa. ele pro mar, ele se entrega finalmente. E aí ele volta pra casa por meio da entrega aos deuses, em vez de ser pelo mérito da astúcia. Esquisito. O que mais eu botei aqui? Todas as falas são entregues de maneira ruim. O diálogo do Odisseu e do Telêmaco, que eles estão subindo ali um morrinho, é muito ruim, porque os dois estão falando num tom neutro, e esquisito. é mais uma vez ele falando de plano. Vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que, não sei o que lá. E eu não acho, já que ele não tá, tipo assim, ele é um grande planejador, mas a gente não sente dessa forma, a gente não sente isso, só fica parecendo que ele tá expondo o plano, porque senão a gente não vai entender. E não é o caso. Então, como ele não entrou com essa narrativa, essa persona de cara super esperto, não precisava mostrar o plano. Poderia ser uma conversa menor e aí, de fato, a gente ver o plano sendo concretizado. A gente não precisa ver ele explicando. Infelizmente acabaram as coisas positivas pra dizer. Eu só escrevi várias vezes que foi muito ruim, como as coisas foram se resolvendo. Fala E chegou na cena final da resolução do arco, eu parei de escrever, eu tava só assim. Só reagindo. Eu não Você estou chama mais. tá o povo Odisseu deixando... Descendo ser levado pelo mar lá de Poseidon. Dito isso, eu gostei muito da cena do Aedo, né, do poeta, que é o Travis Scott, que tá ele ali. vai começar a meter eu achava que tinha que ter mais rap. Eu achava, foi tanto que, eu rap achava assim. que pra Meter um beatbox assim, né? que pra uma obra que é de uma poesia épica que era cantada, Faz todo acompanhada sentido. de um instrumental, de uma dança, de uma interpretação, e que é referida várias vezes no filme. O Odisseu fala que chorou ouvindo as canções de Troia. Eu acho que faltou mais a musicalidade. Foi só os trechinhos, né? Eu acho que a presença dele foi o Nolan falando assim, olha gente, eu li o original, eu sei que o Aedo é uma figura importante na poesia épica, mas eu não vou entregar nada pra vocês disso. Eu sei como é que podia ter sido, é isso que tem. Gosta aí. Inclusive ele faz alusão, né, porque os Aedos eles começavam a cantar falando, a musa entra em mim e use minha voz, né? E ele fala isso, ele fala essa frase no filme. Então o Nolan sabe o que ele tá fazendo, só que ele não quer fazer. Ele não quer. E assim, agora vamos concluir. Entendo que ele não quer fazer, é uma escolha dele, tá? E é uma escolha e é uma percepção do público gostar ou não das escolhas que ele fez. Então, assim, como adaptação, eu dou 0. Porque eu acho que ela só é uma fanfic
fanfic da Odisseia. Pega os personagens e faz uma historinha. Mas é fanfic, tem que ter coisa sórdida, não tem nada sórdido nesse filme. Não tem nenhuma coisa motivadora. Eu acho que é uma versão educativa. Pois é, ela é bem PG-13, né? Ela é classificação livre. Porque a violência não é uma violência explícita. Não tem sexo, não tem nada erótico. É tipo assim, a guerra é ruim. E, assim, como adaptação, eu acho que ela é só pega os elementos da Odisseia e cria uma nova história que faz uma referência à Odisseia. Eu não acho que aquilo é Odisseia. Se eu fosse usar um meme hétero, eu usaria Sabor Odisseia. Sabor Odisseia. Sabor Perfeito. Odisseia. Perfeito. Mas é isso pra mim, é a Odisseia da Shopee. Então... eu agora não posso falar como adaptação porque não lembro de nada. Não lembro. As cenas mais próximas que eu tenho, na verdade, é de Hércules e de Xena, porque tem algumas referências. Mas você gostou do que você lembra? Do Ciclopes bonecão, assim? Então, eu lembro do... Cara, o Ciclope que eu lembro do Hércules e da Xena é totalmente diferente. Ele é grandão, assim, um olho gigantesco. Eu gostei do teor de terror. Eu acho que, assim, como uma adaptação... Pensando na adaptação em si, né? O que ela vai entregar pro público geral, é ok. Você acha que como história faz sentido? Como assim? Como história da Odisseia, você que não lembra do poema original, você acha que faz sentido os elementos que ele traz ali? Eu acho que eu não senti que é uma Odisseia, eu senti que é uma história sobre um cara... Eu acho que, na verdade, a história que foi contada pra mim, a sensação que eu tive, a gente tem a construção desse herói trágico, que ele já é trágico desde o início, e é isso, é a história desse herói trágico que quer voltar para sua família, mas na verdade ele está traumatizado pelas coisas da guerra, então por mais que ele queira, ele acha que ele não merece, então ele tá vivendo esse conflito, e o mundo tá tentando impedir ele de voltar. E todo o resto é só pano de fundo pra interromper. Mas eu não sinto que é a Odisseia no sentido de uma Odisseia épica. Eu não sinto que tem essa coisa épica dentro do filme. Eu acho que pra você ser um épico não é só os conflitos e tal. A jornada tem que se sentir épica narrativamente. E como a montagem do filme e a forma como a história foi contada, ela é muito fragmentada e tem muitos defeitos nesse sentido, eu não sinto uma jornada, sabe... É insana, avassaladora. E então, nesse sentido, eu acho que não. Por isso que eu acho que é uma adaptação ok. Então falhou. Falando como uma adaptação. Falhou. Mas como filme, eu acho que é um filme legalzinho. 6,5, porque assim, né? É bonito visualmente, entretém. Você tá ali assistindo, tem um monte de coisa acontecendo, as cenas de ação são legais, é bonito visualmente. Eu acho que é um 7. Então, eu dou um 6,5. Um 7, que é um 3.5 de estrelinhas no Letterboxd. Eu dou menos, eu dou um 3 de estrelinhas. Então, mas aí arredondando é 6. É 6. 6,5, só pra ser Até que caridosa. tá bom, Fê. Você não tá querendo dar uma nota tão baixa, não. Mas se você balancear tudo, né? Mas... Então, porque assim, como filme, se eu não conhecesse a história, se eu não me importasse com eu acho que a gente daria mais, épico, talvez. eu acho que eu daria mais, porque assim, tem um monte de coisa acontecendo ali, é interessante. É que a Fê sabe o que cada ilha significa filosoficamente. Pois é, o papel ali, a lição civilizatória que a Odisseia traz, o papel dos ritos, da hospitalidade, que eles falaram umas 50 vezes, Lei de Zeus, Lei de Zeus, Lei de Zeus, e a gente fica tipo assim, tá, o que isso quer dizer? É uma coisa meio kantiana, né? É o imperativo categórico, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu acho uma coisa meio cristã. Então, e ele manda assim... Eu achei meio imperativo categórico kantiano. Eu não achei que aquilo era... Ele tem isso, né? Porque ele falou, você tem que tratar os outros... Porque é uma coisa que Jesus tem na Bíblia. Pois é, uma coisa meio bíblica. Na verdade, o negócio da Odisseia, da hospitalidade, é justamente que os deuses se disfarçam, eles se metamorfoseiam, por isso que é importante ter os deuses na história, porque a lei de Zeus é baseada nessa crença que os deuses aparecem corporificados. Mas e no filme eles não entregam. Eu acho que eles só entregam depois com a questão da Zendaya. Por isso que eu acho que ela deveria ter aí assim, antes. eles são corporificados, eles aparecem, eles testam você, eles te enganam, eles manipulam, e aí você tem que tratar o estrangeiro, tratar o mendicante, oferecendo ali a proteção. Esse pedinte daqui. Tem que ter os beggars out of here. Muito boa essa cena. Então, assim, a hospitalidade também, ela funciona como um vínculo social
entre todas as casas, entre as pessoas da cidade. Mas as pessoas não sabem isso. Então você, como uma pessoa. Tudo bem, tudo bem. Ah, eu achei você generosa, até porque a Faye, ela tem essa coisa de tipo assim, foi uma malhada pessoal, é ruim. Eu tenho que falar, não, mas aí é a visão do autor, entendeu? A obra como obra. Mas em eu tô si. pensando em termos de verossimilhança interna. Porque se a gente é dito no filme várias vezes que os deuses se metamorfoseiam, até o Robert Pattinson fala assim, o Odisseu vai que ele é um deus ali, disfarçado, não sei o quê. Eles não pegam muito a questão do vínculo social e do papel civilizatório da hospitalidade. Eles pegam mais de, vai que é um deus. E essa questão cristã, né, de tratar o outro bem. Mas se é possível o deus aparecer metamorfoseado, por que a gente não vê isso em nenhum momento? Então aí você sentiu falta da senti- Athena como deusa, Senti como falta agir dos como uma deuses, deusa, como uma presença. Senti falta dos deuses, da presença dos deuses. Eles são só mencionados, a gente não sabe se eles estão mesmo ali. A gente não sabe nem se existe Deus nesse mundo. Então, aí a gente comenta sobre isso, de que existe a teoria de que os deuses não existem e tal. Mas eu acho que não faz muito sentido, porque ele coloca o mundo fantasioso, tem criaturas, tem sereia, tem ciclope, tem gigante, tem não sei o quê, porque os deuses não poderiam estar também, sabe? Então eu acho que provavelmente eles existem, só que Mas eles eu têm senti essa... falta Eles dessa... se escondem, né? Pois é, e a Odisseia, literalmente, é o momento que os deuses aparecem e interferem. Na Ilíada também. E são histórias que os deuses são tão personagens quanto... então assista a Odisseia. Final. A gente eu dou pagou sete. R$30 no ingresso, eu não teria visto no IMAX não, sabia? Cara, se eu tivesse visto talvez Se eu tivesse pagado R$70, cento e tantos reais, eu Ir pra Barra. teria ido pra Barra pra assistir esse negócio dele ficar Fora brava. o Uber. Fora Pra ir o pra Uber. Barra, pra ir voltar. Eu teria realmente. ficado brava. Que bom que a gente assistiu um cinema de bairro, assim, pagou R$30 no ingresso, tudo certo. É isso. Mas, nota 7. 6,5. 6,5, 6. Assistam pra tirar as próprias conclusões. Foi legal. Foi legal. Divertido. Foi divertido. Isso você- E na nossa frente tinha um casal, e aí na cena dos gigantes, né, que tava em perspectiva, ele começou a falar assim com ela, certeza que ele tava falando assim pra ela. Isso foi feito com efeito prático. Aí ela não podia falar que ela já viu no TikTok. Porque todo mundo viu isso no TikTok. Todo mundo já sabe disso. E se você quer mais vídeos da gente falando mal de filme por, sei lá, 4 horas, deixa o comentário, deixa o like. O próximo vai ser sobre a Ilíada, quando o Nolan fizer a Ilíada. Será? Será que vai ter uma coisa? Eu tenho várias anotações aqui sobre a Ilíada também. Olha só, sobre a bela morte do guerreiro, sobre a aristocracia guerreira e a área Ela está pronta Eu tenho pra- tudo isso aqui.